Olá, tudo bem? Você já está realizando a faxina na casa para Natal, esperar as festas de final de ano? Mas a minha pergunta não é exatamente em relação à sua casa física, mas a morada da sua alma, o seu ser, o seu corpo astral. Você está limpando aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas mágoas que ali estão e se preparando para um novo ciclo? Seja muito bem-vindo, eu sou Ever Donato, terapeuta holístico em Santa Catarina, e esse é meu espaço de reflexão, de trazer para cá ideias, pensamentos, para poder contribuir de alguma forma com o todo sobre as experiências que a gente vive na área holística. Você sabe que no passado, o ano começava no dia 1º de março. 1º de março era o primeiro dia do ano. Então aí dava certinho o calendário, né? Setembro era o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9, dezembro o mês 10, e aí vinha janeiro e fevereiro, que eram os meses 11 e 12. Janeiro, em homenagem ao deus Januário, né? Que era o deus que dava início às colheitas, aquele deus de duas caras que aparece, né? E fevereiro, que vem de febreiro, né? Que era um mês de queima, de transformação, de purificação, que era justamente para que a gente pudesse meditar sobre o ano que passou, tentar limpar a nossa casa interior, né? E poder entrar num novo ciclo, então, já renovado, né? Com novas ideias, com novos objetivos, né? Mas Júlio César, imperador romano, ele decidiu que não estava bom assim, modificou, trouxe o janeiro, que é o mês em homenagem ao Deus que abre as colheitas, ele colocou no início do ano. Fevereiro, que estava lá, que era o último mês do ano, que servia para ajustar o calendário, ficou perdido, né? É o segundo mês do ano. Mas de alguma forma a gente hoje transfere, né, para novembro, para dezembro, esse período, né, de tentar limpar o nosso coração, tentar refletir um pouco sobre o que passou. E esse exercício é muito importante para que a gente não leve, né, para o ciclo seguinte aquelas emoções, aquelas mágoas que ficaram guardadas lá, e a gente ficar vibrando, né, no passado, produzindo as mesmas coisas que já viveu. Nós queremos todos, com certeza, criar novas experiências, novas oportunidades, né? E a única forma da gente fazer isso, a gente sabe que a gente cria a nossa realidade a partir da nossa frequência vibracional. E se a gente está vibrando com aquelas coisas, aquelas mágoas do passado, aqueles sentimentos, então é improvável que a gente faça um ano novo, mas um ano de novo, né? Repetindo as mesmas coisas, né? Eu queria compartilhar hoje com você uma experiência que eu tive há cerca de 1 ou 2 semanas com uma consulente, uma pessoa que me procurou e me contou a sua história. Eu queria contar essa história para você. Não, evidente, vou preservar o nome da consulente, mas eu acho que a história é muito importante para esse momento. Essa menina, essa moça, hoje com 20 e poucos para 30 anos, ela conta que seu pai pedia à sua mãe que engravidasse, ficou pedindo durante 7 anos, até que a mãe engravidou, e quando faltavam 7 dias para esta moça nascer, o pai apareceu em casa falando que teria conhecido outra pessoa, que iria deixar desse casamento e iria para uma nova relação. Isso, evidente, foi um impacto muito grande para a mãe, né? Mas não foi só isso, porque na sequência dos eventos ele decidiu que iria ficar com a casa, com tudo, e que ela teria que sair dali e se virar. E a mãe teve a filha, né, nestas condições, teve uma depressão pós-parto, né? E dali para frente viveu inúmeras dificuldades, né, até que conseguisse novamente se aprumar. Então, logo que a menina nasceu, a primeira coisa que a mãe fez foi ir a uma igreja evangélica, e consagrar a filha a Deus, né, a Jesus. E aí a mãe, que precisou então passar a trabalhar, ela não tendo como cuidar da criança, já que na igreja lá tinha um núcleo de algumas pessoas que cuidavam dos filhos daqueles que não tinham condições de cuidar e precisavam trabalhar. Então a mãe deixava a menina lá
e seguia a fazer seu trabalho. Quando a menina tinha de 5 para 6 anos, então descobriu-se que ela foi estuprada por um rapaz da igreja que era o encarregado de cuidar. E não apenas isso, mas esse rapaz ele também confessou que havia estuprado outras 17 crianças. E ele ia na casa dessa mãe, dessa menina, e batia, gritava, fazia um determinado escândalo lá, na expectativa talvez de pedir perdão, sei lá o que, alguma coisa, mas a mãe, assustada, não abria. Então a mãe viu que não tinha mais condições de manter a menina ali, e como ela tinha uma madrinha que tinha se mudado para um sítio num outro estado, bastante longe, ela pensou em mandar levar a filha para o sítio, porque pelo menos lá ela estaria em segurança. E ela conversou, telefonou para essa pessoa e concordaram, e ela levou a filha, então entregou lá para que a filha ficasse morando no sítio, e lá talvez sendo cuidada. A mãe veio embora, continuou trabalhando, e não foi exatamente isso que aconteceu. No sítio, essa menina, ela foi... proibiram ela de brincar com as outras crianças, e o que ela tinha que fazer era trabalhar. Tinha que estar às 6 da manhã na roça, trabalhando. Eles tratavam ela com laço à base de facão e de vara de taquara. E ela apanhou muito, ficava muito marcada. Ela não tinha... Independente se estivesse doente, machucada, se machucou na roça, um bicho mordeu, o cachorro mordeu ela, todas essas coisas não importavam, ela tinha que ir trabalhar, pronto, apanhava para que fizesse isso. E a mãe passou alguns anos sem poder ir visitar, porque era muito longe, era muita despesa, a mãe trabalhava, ganhava nada, muito pouco, e então ela só telefonava para lá. E essa que era a madrinha, ou era para ser pelo menos, ela avisava a menina que se ela falasse alguma coisa para a mãe, quando a mãe dela chegasse lá, ela ia matar a mãe e matava ela. Como ela era uma criança, ela acreditou nisso, confiou nisso e não falava nada, e seguia. A mãe, certa feita, mandou algumas bonecas para ela, e bonecas usadas que ela ganhou, né, de alguma forma. E chegando lá, o que seria o padrinho, no caso, o dono do sítio, pegou essas bonecas e botou lá fora, porque não era para ela brincar, ela tinha que trabalhar. E assim essa menina ficou dos 6 anos, no caso, até os 10, 4 anos, quando a mãe pôde ir lá fazer uma visita. Quando a mãe chegou lá, assustou-se muito, porque viu o estado da menina, viu que ela passava fome, ela disse que era só olho e mais nada. Então a mãe, apavorada com a situação, pegou a menina, trouxe imediatamente embora. Aí chegando em casa, a mãe havia casado com uma outra pessoa, um outro rapaz, e esse rapaz era usuário de drogas. E então ali começava outro dilema da menina. Essa menina, na sua adolescência, foi a uma festa com as amiguinhas e botaram alguma coisa na bebida dela. Quando ela acordou, ela estava num quarto cheio de homens em volta estuprando. E assim foi. Eu estou resumindo o máximo possível essa história, né? E aconteceram muitas coisas. E essa menina então me procurou para que a gente pudesse fazer algo por ela. Já havia passado por todas as religiões, igrejas, psicólogas, tudo ela tentou e não saía dessa situação. Teve outros estupros, tá? Então, eu tratei ela com apometria. Ela mudou absolutamente a condição dela, ficou outra pessoa a partir daí. Entretanto, o que eu orientei a ela é o que eu trago para a nossa reflexão de hoje, é que num primeiro momento, a gente que ouve toda essa história, a gente já entra, nós temos um ponto fixo de julgamento, um ponto fixo de ponto de vista, né? Um ponto de vista fixo, e então a gente começa a questionar, né? Por que uma menina tão pequena, por que sofreu tanto, onde é que está Deus, por que ninguém fez nada? E a gente entra numa série de perguntas e questões de por que teria acontecido isso com ela. Mas quando a gente passa a perceber, ou ter certeza disso, de que somos nós que criamos a nossa realidade, a gente passa a olhar para essa situação de uma maneira um pouco diferente. Em primeiro lugar,
a gente sabe que nós somos espíritos e que nós escolhemos esta experiência, escolhemos a encarnação ou a reencarnação, escolhemos estar aqui. Mais do que isso, a gente escolheu também a família com a qual iria viver esta experiência. Então, a primeira pergunta que a gente precisa olhar para ela, tá? Independente de você concordar ou não, é que no universo de 8 bilhões de pessoas, cerca disso, que habitam o planeta em corpos físicos hoje, por que teria ela escolhido aquela mãe, aquele pai? Então, a gente já sabe que as experiências se dão por conexão, por eletromagnetismo. Então, não foi em vão a escolha daquela família. Muito bem. Mas há que se entender o seguinte, esse espírito, enquanto ainda no ventre da mãe, ela sem dúvida, como a gente sabe, percebia o ambiente externo, sentia as emoções, ouvia, sentia o que a mãe estava sentindo, percebia o que estava acontecendo, embora não tivesse uma mentalidade constituída que permitisse a ela analisar as coisas de uma forma coerente. Porque a mente, o desenvolvimento de consciência dela vai se dar ao longo da caminhada. E ela era ainda um feto. Entretanto, ela, espírito na condição de bebê no ventre da mãe, sentiu-se, naquele momento em que o pai apresentou a nova situação, como culpada daquilo. Ela, bebê, não tinha condições de criar uma reflexão sobre isso. Mas o sentimento, a memória que ficou no coração dela, ou no corpo astral dela, que é por onde trafegam as nossas emoções, era um sentimento de culpa, de que o pai estaria deixando a mãe pelo fato da mãe ser grávida dela. E aquele sentimento carregado de emoção nasceu com ela. E quando nós vibramos na frequência da culpa, quando nós levantamos para o universo todos os momentos uma plaquinha de culpa, eu sou culpado, eu sou culpado, o que é que a gente está pedindo ao universo? Punição, sem dúvida. Nós estamos pedindo para sermos punidos. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com várias pessoas que conheço. Situações diferentes, é claro. Então, essa menina, durante toda a sua vida, vibrando na frequência da culpa, foi produzindo eventos que lhe permitissem ser punida o tempo todo. Então, tudo aquilo que se deu de eventos extremamente caóticos, catastróficos na sua vida, extremamente horríveis, experiências a nível do insuportável, muitos em alguns momentos já teriam praticado suicídio ou coisa parecida, ela suportou, mas porque inconscientemente ela não tinha a menor noção disso. No seu coração ela estava produzindo um sentimento, na vibração de culpa, ela estava produzindo uma experiência de punição. Então tudo que se dava na vida dela tinha que ser repleto de punição. Aí você pensa assim, mas a primeira punição lá, que já foi um estupro com 5 para 6 anos de idade, já não foi o suficiente? Não se trata assim, disso dessa forma. Enquanto houver ali aquele sentimento vibrando, aquela frequência vibrando, o universo ele não é seletivo, ele não diz, ele não classifica que isso é bom ou ruim para nós. Ele nos dá tudo o que a gente vibra, absolutamente tudo. Você quer doença, você quer um câncer, você quer morte, você escolhe tudo, você vibra você não está pensando, você não está desejando isso, você não está meditando sobre isso, você não está querendo isso, não se trata disso. Quase que derrubo meu microfone aqui. Não se trata disso. Você está vibrando na frequência da culpa e, portanto, pedindo ao universo inconscientemente punição. E assim iria continuar. Ela hoje está com 20 para 30 anos
Mas sem dúvida, não interrompendo esse ciclo, não removendo esses sentimentos do seu campo vibracional, ela iria produzir outros eventos na mesma condição. Outros eventos de punição para si mesmo, sem perceber, de forma inconsciente. Então, para isso, a gente precisa usar ferramentas adequadas nas terapias. A gente utiliza muito as ferramentas do Access Consciousness, né? Barras de Access, facelift energético, as práticas de o fundamento, no qual eu sou formado. E com isso a gente vai deletar essas memórias para que ela não produza mais eventos nessa qualidade. Então, essa é a verdadeira limpeza que a gente precisa fazer na nossa casa, a casa do nosso espírito, para entrar no novo ciclo, para que a gente não siga produzindo eventos da mesma natureza na nossa vida. Cada um de nós tem os seus, né? Quais são as dificuldades que você tem hoje? Relacionamento, dinheiro, saúde, desejo de adquirir coisas e não consegue. Não é que o universo não lhe concede, não é que Deus não age na sua vida, não é nada disso. O Criador, a fonte, já nos concedeu tudo de que a gente precisa, nós somos um fragmento da fonte. E a fonte não interfere na nossa experiência. Nem para nos presentear, nem para nos punir. Nem uma coisa nem outra. Então, se os nossos eventos não são de acordo com o que a gente quer, mas não adianta a gente olhar para o que eu estou pensando, para o que eu quero. Não. Eu tenho que olhar para o que eu estou vibrando. O universo entende vibração. O que é que está lá dentro produzindo a minha realidade. Tá bom? Então, espero que isso tenha contribuído para você fazer um ano novo. Um ano realmente novo, que não fique repetindo as experiências do passado, né? Mas que possa de fato produzir algo extremamente agradável e feliz para a sua vida. Mas sobretudo pense nisso. Há que se fazer a faxina na casa interior. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Um dia iluminado a você. Fique em paz e que seu ano que vem seja grandioso. Tá bom? Tchau, tchau!